Chegou o momento de avaliar as minhas leituras de outubro e comparar se a Elisandra lá do passado, no vídeo de TBR, acertou quantas estrelas eu daria em cada livro, ou se ela criou muitas expectativas. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem me acompanha por aqui deve ter percebido que no mês de outubro eu fiz um vídeo de TBR com expectativas, então eu fui dando algumas estrelas, ranqueando os meus livros de acordo com as expectativas que eu estava em relação a cada um deles. Então nesse mês de novembro, como prometido, nesse vídeo eu vim fazer o update para falar um pouco dessas leituras e para comparar se as notas que eu dei lá no passado são de acordo com as notas que eu dei no presente. Naquele vídeo eu fiz uma lista com 5 livros, porém desses 5 eu só consegui ler 3, infelizmente. As outras 2 leituras ainda estão em andamento, mas eu também concluí uma outra leitura que veio de setembro. Então assim, tá um pouco misturado. Eu vou falar um pouco até dessas leituras que estão em andamento, mas não vou também me aprofundar em nenhuma delas. Tá? Então, começando, o primeiro livro que eu li foi um livro que eu comecei lá em setembro e só concluí em outubro. Foi uma leitura, assim, que foi extremamente frustrante pra mim, mas também foi o primeiro vídeo de um novo quadro aqui do canal, dando uma chance. Quem não viu, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, que foi o livro O Peso de Nossos Nomes. Gente, esse livro foi extremamente frustrante pra mim por diversos aspectos. Nesse vídeo eu falo sobre tudo que me decepcionou, porque é uma lista gigantesca, mas a coisa que mais me deixou decepcionada com esse livro foi o excesso de drama, e saber que esse livro também foi inspirado na vida de uma família me deixou ainda mais pesado, porque é um livro que traz muitos dramas, muitos eventos traumáticos, muitas tragédias, e também traz violência doméstica, enfim, temas um pouco mais sensíveis, e ficou assim, tipo, muito pesado, uma leitura muito pesada. Porém, a única coisa que eu acredito aqui, na minha opinião, é claro, de positivo nesse livro é a escrita da autora. Ela, sem dúvida, é uma escrita espetacular, mas de modo geral é um livro que eu não recomendo. Eu dei 2,5 estrelas para esse livro, então assim, foi uma leitura que se arrastou de verdade. Então, partindo para os livros que estavam, na minha meta de leitura de outubro, o primeiro deles foi Um Favorzinho do Vizinho, que recentemente também saiu resenha aqui no canal. E esse livro não só atendeu as minhas expectativas, como superou. Lá no vídeo, eu imaginava que daria 5 estrelas para esse livro, quando na realidade eu não só dei 5 estrelas, mas também favoritei a leitura. É um livro maravilhoso, que envolve o universo literário, que tem romance, tem um casal incrível, muito fofo. A autora construiu esse casal, essa relação de uma forma que me deixou extremamente apaixonada por eles. Então é um livro que pra mim foi muito bom, sem contar que a escrita da autora também é outro ponto extremamente positivo, porque é uma escrita super fluida, uma escrita super leve também. É um livro super fofinho, super aconchegante, que também traz algumas temáticas importantes, porém não pesa de forma alguma. É um livro maravilhoso e que, ao contrário desse outro aqui, ao contrário de O Peso dos Nossos Nomes, Um Favorzinho de Vizinho é um livro que eu indico bastante. Seguindo a mesma vibe desse livro, Um Favorzinho de Vizinho, na minha lista de outubro eu coloquei também O Amor Não Tem Nome, que é um livro que estava na minha biblioteca do Kindle há algum tempo e eu já estava super ansiosa para ler, já estava vendo algumas pessoas falando sobre ele, e como meio que ele estava ali na mesma ideia de Um Favorzinho de Vizinho, porque é um livro de romance que envolve ali o universo literário, eu resolvi já começar essa história logo depois que eu terminei Um Favorzinho de Vizinho, e foi outra história que me surpreendeu bastante. Eu tinha dado 4,5 estrelas no vídeo de expectativas, achando que ele ia ser um livro legal, mas que também não ia ser, nossa, extremamente surpreendente. Porém, as minhas expectativas não só foram atendidas, mas também superadas no caso desse livro, e eu dei 5 estrelas para essa história. É um livro fofo também, é um livro que envolve o universo literário, que tem romance, que tem uma escrita fluida, envolvente. É um livro que eu gostei bastante mesmo, super levinho, super gostoso, que dá pra ler super rápido. Então esse foi o terceiro livro que eu li em outubro e o segundo, da minha lista de TBR, e que até então não só atendeu as expectativas, mas como elevou aí, foi a máxima, e eu achei maravilhoso. Porém, como nem tudo são flores, lá vamos nós, a minha decepção de outubro. Gente, sério, eu achava que ou daria 4,5 ou daria 5.
porque eu esperava muito desse livro, ele prometia bastante pela sinopse, porém foi um livro que me surpreendeu de uma forma negativa muito forte. Estou falando de Sal e Açúcar. Gente, sério. Esse livro, nunca que eu pensei que esse livro fosse ser tão triste, tão enlutado, tão carregado. A sinopse não dá a entender que o livro vai trazer, sim, temas tristes, delicados. Ele, sabe, só aflora sentimentos bons, mas quando você começa a ler, do início ao fim, é assim. Outra coisa que eu não gostei foi o quanto os personagens me pareceram rasos, sabe? Tipo, mesmo com as problemáticas colocadas ali, os posicionamentos, as atitudes dos personagens, principalmente da personagem da mocinha, foram atitudes que me deixou assim, sabe, entediada. Esse livro se arrastou demais mesmo. É tanto que eu trouxe ele pra esse vídeo de TBR, mas eu não concluí ele em outubro. Eu concluí ele agora, na primeira semana de novembro. Porque eu não tava aguentando, sabe? Eu tava lendo ele pausadamente, espaçadamente, porque, enfim, tava sendo uma leitura, assim, que não tava dando de verdade. Gente, uma pausa, olha isso. O calor, meu povo, tá demais. Então, assim, né, se vocês viram um cabelinho aqui grudado no pescoço, ignorem, porque tá muito quente. Então, esse foi um livro que me deixou, assim, extremamente decepcionada. E eu avaliei ele com 2,5 estrelas. Por quê? Eu até pensei em dar menos estrelas, sabe? Eu pensei em abandonar, mas não abandonei porque eu queria saber o final, queria dar chance. Mas eu não avaliei ele com ainda menos estrelas porque também essa história se passa em Olinda. Então a autora, ela trouxe muito, né, dos elementos que fazem parte da cultura do Nordeste, né? Como a culinária, falou do São João, de comidas, de, sabe, de vestimentas, enfim, de muitas coisas. E eu achei esse um ponto, assim, extremamente interessante. Então, assim, esse foi um livro que me surpreendeu de uma forma extremamente negativa, porque eu achava que ia ser um livro mais leve, mais fluido, mais alegre, e foi totalmente diferente de tudo que eu pensava. Então foi um livro que, ao invés de dar 4,5 estrelas, eu dei 2,5 estrelas, e assim, acabou me decepcionando demais mesmo. As outras duas leituras, né, que estavam nessa lista e que eu ainda não consegui concluir, é o livro Querida Kitty, né? Esse daqui eu tô na página ainda, na página 91. Lá naquele vídeo eu tinha dito que provavelmente eu daria 4 estrelas para esse livro. E assim, conforme a história tá andando, né, nesse momento da história que eu estou, 91 páginas, ele ainda segue dentro dessas expectativas. Então, quando eu vier fazer o update das leituras de novembro, eu falo pra vocês, né, qual foi minha nota. Mas assim, tá sendo uma história bem interessante. A Anne me parecia uma menina mais tímida, uma menina mais fechada, porém no decorrer da história eu percebo que ela era uma menina mais pra frente, uma menina mais atrevida, uma menina que gostava de ter a sua opinião expressada, de ser respeitada, que ela não tinha uma relação assim tão interessante com a mãe. Então, assim, é uma descoberta e que tá até o momento sendo bastante satisfatória. E o próximo livro da lista é A Livraria dos Achados e Perdidos. Eu tô na página 177 desse livro, e apesar de ter ele físico aqui, eu tô experimentando ouvi-lo no Audible. E, gente, tá sendo uma experiência, assim, incrível, porque é a primeira vez que eu escuto um livro no Audible. Eu fiz o meu cadastro, né, na plataforma há 1 mês e pouquinho atrás, porque quem é assinante Prime tem 3 meses de teste grátis, e eu ainda não tinha ouvido nada. Então, assim, quando eu fui dar uma olhada esses dias, aí eu vi que tinha esse, vi que tinha outros também super interessantes. Eu disse, eu vou começar a ler. E, gente, tá sendo uma experiência muito legal. E falando um pouco dessa história, esse foi um livro que me surpreendeu desde o início. Como eu disse lá no vídeo de TBR, eu imaginava que esse livro, que ele fosse sim ter um teor de tristeza um pouco mais elevado, até porque deixa bem claro, diferente de Sal e Açúcar, ele deixa bem claro isso na sinopse. Então, assim, eu já esperava que algo fosse acontecer aqui no início dessa história. Porém, foi algo que foi tipo assim, o plot dos plots logo no início do livro, e que me deixou, sabe, passada. Mas é aquele livro que dá, assim, sabe, um apertozinho no peito, porque ele é um pouco mais triste, ele é um pouco melancólico, trata aqui sobre luto. E então, assim, fazendo um apanhado sobre as minhas leituras, sério mesmo, eu comecei finalizando um livro triste, e aí tô lendo outro livro aqui, também já sei que o final não é tão interessante, por conta do desfecho da história da Anne.
Pego outro livro que também foi triste. Aí pega Sal e Açúcar, que eu achei que ia ser um livro good vibes. Não foi. Era um livro triste que falava sobre luto. E dessa lista toda, todos esses livros que eu li e que estou lendo, somente Um Favorzinho do Vizinho e O Amor Não Tem Nome foram livros good vibes. Paz e amor, que tiveram romance, que tiveram coisas boas no universo literário, sabe? Então, assim, foi um mês de leituras pesadas. Sério, eu fiquei com muito medo de ficar numa ressaca por conta de tudo isso, procurando livros para ser um escape, mas tentando concluir essas leituras para não deixar atrasar, né, as metas e tudo mais, e tudo que eu também quero ler. Enfim, mas é isso, né, gente? Eu ainda não fiz nenhuma lista pro mês de novembro. Eu acredito que nesse mês de novembro eu não vou fazer uma TBR. Eu vou deixar as coisas fluírem, porque depois de fazer essa TBR de outubro, que veio tão, sabe, enfim, carregada de livros tão complexos, tão intensos, eu acho que eu vou deixar as coisas fluírem pra ver se livros mais leves e mais tranquilos surgem, né, para a leitura do mês de novembro. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os links importantes aqui na descrição. Em um próximo vídeo eu venho falar com vocês mais sobre o Audible, mas vou deixar o link também para quem quiser fazer o teste grátis. É uma plataforma que é da Amazon e que tem se mostrado muito boa para quem lê, né? Fazendo um parênteses aqui nesse livro. Para quem já ouviu livros na Alexa, né? Usando o aplicativo. É uma experiência totalmente diferente, porque a Alexa, além de ser uma inteligência artificial, o aplicativo trava muito. A Alexa repete infinitas vezes um parágrafo, um capítulo, e às vezes ela fica num loop assim de repetição que é muito exaustivo, sabe? Se torna muito frustrante a experiência usando o aplicativo da Alexa. No entanto, com o Audible é totalmente diferente, porque as histórias são narradas por pessoas. A experiência é muito melhor porque o aplicativo não trava. Até então eu tenho escutado e não travou, não repete. Você ainda tem outras possibilidades de velocidade, de enfim, de muitas outras coisas. Então assim, explora o catálogo, que é muito interessante. Então mais pra frente eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas finalizando esse vídeo, foram essas minhas leituras concluídas e também em andamento, né? Outubro/novembro. E espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais foram as leituras de vocês em outubro, o que vocês estão lendo em novembro, se vocês já conheciam a plataforma Audible. Deixe aqui nos comentários, é sempre muito bom trocar ideias com vocês. E eu vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!